Desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido. Mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje estou com 85 anos, continuo forte e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Caleb, ele foi retirado do Egito junto com o povo de Israel. E ele foi um dos servos fiéis, né? Ele passou por tudo ali e ele foi uma das pessoas em que Moisés, ele mandou sondar a terra de Canaã. Vão lá espiar a terra de Canaã e vocês tragam informações de como está a terra, se é perigoso, se está tudo em paz. E na Bíblia diz que Caleb e Josué foram juntos e outras pessoas foram também. E as outras pessoas viram gigantes e temeram. Eles falaram, de fato, lá é uma terra muito boa, muito fértil, mas tem muitos gigantes. Então a gente não vai conseguir. Vamos desistir, porque tem muito gigante naquela terra. E Caleb voltou com Josué e ele disse para Moisés, olha, nós fomos espiar a terra, de fato tem gigantes, a terra é muito boa, a terra é fértil e a terra será nossa, porque o Senhor nos prometeu, nós vamos tomar posse. Então, Caleb e Josué não temeram os gigantes e creram na promessa de Deus, independente dos obstáculos que eles iriam enfrentar. Eles não temeram os gigantes e ponto final. E por causa disso, Deus abençoou Caleb e Josué. Na palavra do Senhor diz que Caleb foi um dos poucos que sobreviveram nesses 45 anos. Por quê? Na Bíblia diz que o povo de Israel ficou vagando 40 anos no deserto, até que eles conseguiram tomar posse de Jericó. Ali eles viveram 5 anos em Jericó, e aí, finalmente, eles foram para Canaã, né? Mas eles tiveram que expulsar os gigantes de lá. E Deus preservou Caleb. Olha só que incrível, depois de 45 anos, na Bíblia diz que Caleb se sentia jovem e forte, saudável, é como se ele não tivesse envelhecido. Deus colocou Caleb no azeite. Você tá entendendo? E a Bíblia ainda relata mais. As sandálias, os sapatos, as roupas não se gastaram. Isso acontece até nos dias de hoje. Eu passei por isso. Você não tá perdendo seu tempo. Você não tá perdendo sua vida com Deus. Pelo contrário, você só tem a ganhar, porque Ele é o Deus do impossível. Você não está lidando com o homem, você não está lidando com qualquer coisa. Você está fazendo uma aliança com o Criador, o dono da vida, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Deus, Ele não é qualquer um. A partir do momento que você faz uma aliança com Deus, você pode se preparar para se surpreender. Deus, Ele não é o Deus do natural. Ele não é como o homem. E, gente, na Bíblia diz que ele não envelheceu, ele não perdeu a força. Olha só que incrível. E quando eu aceitei Jesus, em 2012, eu tinha 21 anos de idade. Hoje eu tenho 32, né? E quando eu aceitei Jesus, eu tava com uma vida totalmente devassa, né? Totalmente perdida. Eu era prostituta, usuária de drogas, alcoólatra. Então, eu não tinha nada a não ser dinheiro, porque nesse tempo eu tinha dinheiro. Né? Eu ganhava em torno de uns 6 mil por mês na prostituição. Eu que era uma menina muito pobre, nasci na pobreza, passei a adolescência em uma baita pobreza. Quando eu fui para prostituição, eu comecei a ganhar 6, 5 mil por mês, então para mim era muito dinheiro, né? Então eu fiquei maravilhada, mas mesmo com dinheiro a minha vida era uma desgraça, né? Eu não tinha nada, né? Eu torrava só em coisa que não presta, então eu não tinha prosperidade, só tinha dinheiro que vinha, dinheiro maldito, que vinha e já ia embora. E aos meus 21 anos de idade, para quem conhece a minha história, eu cheguei em um momento da minha vida que eu entrei em uma depressão muito profunda e tentei tirar a minha vida. E foi nesse momento que eu comecei a fazer prova de Deus, né? Eu comecei a perguntar para Deus se Ele realmente existia. E Ele me provou que Ele existia quando Ele atendeu 3 pedidos que eu fiz, muito específicos. Ali, Deus me provou que Ele existia. E eu ali me rendi, me prostrei, reconheci que Deus existia e comecei a me converter. E a prova na minha vida, gente, já começou muito rápido. Deus, Ele foi muito rápido na minha vida, que na primeira noite que eu fui para a igreja e aceitei Jesus, eu estava noiva de um empresário que me sustentava financeiramente. Deus usou um profeta e falou assim, Deus manda te dizer que Ele vai tirar uma pessoa que você ama muito da sua vida, mas é pro teu bem, e Deus vai te trazer algo melhor.
Foi essa primeira profecia que eu recebi de um profeta assim na minha vida. Eu tinha 21 anos de idade e nesse tempo eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia que Deus existia, eu nem sabia da existência de profetas, eu não sabia sobre a existência de dons sobrenaturais, eu pensava que isso era coisa de novela, eu pensava que isso era coisa de filme, eu pensei que isso eram fábulas, né? E até que eu vi que isso tudo é muito real, o mundo espiritual é muito real. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu comecei a perder e perder. Eu perdi noivo, na primeira semana, assim, a profecia se cumpriu. O meu ex-noivo me ligou terminando tudo. E ali era o próprio Deus tirando. Deus não me perguntou se eu queria terminar. Deus, ele foi muito direto e reto. Deus vai tirar. E na mesma semana ele me ligou, terminou. E apesar de eu não ter entendimento bíblico, o Espírito Santo me deu a graça de entender que era a vontade de Deus. Aquela separação era a vontade de Deus e eu aceitei. A primeira profecia já se cumpriu assim em uma semana. E aí eu fui pro fundo do poço, eu perdi tudo porque ele me sustentava. Eu não voltei para a prostituição, que era o meu sustento. Viciada em drogas, viciada em bebida, dependente de dinheiro de prostituição. Foi quando eu perdi tudo e fui pro fundo do poço. Eu perdi literalmente tudo. Eu cheguei ao ponto de não ter onde morar e eu fui pra rua. Eu cheguei literalmente no fundo do poço. Deus, ele fez eu recomeçar do zero. E eu comecei a me converter verdadeiramente. Foram 7 anos de espera. Nesses 7 anos aconteceram muitas coisas. Eu era uma moça de 21 anos. Eu fiquei 7 anos da minha vida esperando em Deus. Durante esses 7 anos, eu vivi em plena solidão. Solidão em relação a seres humanos, porque eu vivi em solitude, porque eu tinha a presença de Deus. Eu não fui infeliz, mas a minha vida ela era muito solitária. Foram 7 anos só para ser liberta. Eu era uma mulher muito carente, uma moça, né, muito carente. Então eu não conseguia falar não para nenhum homem, eu ficava com qualquer um porque eu não me dava valor, eu não tinha amor próprio. Então a minha primeira libertação foi de parar de me entregar para qualquer um. E essa libertação levou mais ou menos 1 ano. 1 ano para eu ser liberta dessa carência desgraçada de me entregar para qualquer um. Foi 1 ano para eu ser liberta. Pensa na luta. E depois foram mais 3 anos para eu ser liberta da imoralidade sexual, que era masturbação, que é o autotoque. Então, 1 ano para ser liberta da carência, 3 anos para ser liberta da masturbação. Firme na igreja. Olha quanto tempo Deus levou. Então Deus, ele precisa de tempo para trabalhar na nossa vida. Muitas vezes a gente fica ansioso, a pessoa mal aceita Jesus, ela recebe um monte de promessa e glória a Deus, porque na palavra do Senhor diz que uma igreja, um povo sem profecia se corrompe. Porque a profecia, ela traz esperança. A profecia muitas vezes segura a pessoa de não desviar, de não perder o foco, porque a profecia, ela é um alvo. A profecia, ela é um destino, ela é uma direção. Então a pessoa, ela sabe o que vai acontecer futuramente, porque ela tem promessa. Deus já respondeu, Deus já revelou. Então a pessoa não fica perdida, oh meu Deus, o que vai ser da minha vida, o que Deus tem pra mim. Ele revela, Deus fala, Ele promete e Ele cumpre. Então a profecia é pra dar esperança pra pessoa. Todas as vezes que vier luta, que ela pensar em desistir, ela vai se lembrar. Não, eu tenho promessa. Isso aqui que eu tô passando não interessa, a promessa vai se cumprir. Não importa o vento que eu tô passando, não importa o impedimento que eu tô passando. Eu tenho promessa e as promessas vão se cumprir, ou seja, tudo vai melhorar. As promessas são a garantia de que tudo vai melhorar, de que a situação não vai ficar como tá. Então, logo no início da minha conversão, Deus já liberou muitas promessas sobre a minha vida. Por quê? Porque Ele sabia que o processo ia ser muito doloroso. Ele sabia que eu ia ter que ter muita paciência, porque a cura e libertação em mim ia ser muito grande. E Deus precisava de tempo para isso. E Deus, Ele não vai te entregar a bênção enquanto você estiver ferido. Enquanto você não for liberto. As coisas de Deus é com ordem e decência. Primeiro Ele te salva, depois Ele te liberta, te cura, te ensina, te lapida, te disciplina, te transforma. Primeiro, e quando você estiver prontinho, aí as bênçãos começam a chegar.